Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês um pouco sobre modelagem de covenants, tá? Então, esse é um tópico que o pessoal vem me perguntando bastante, o que é um covenant, uma restrição que normalmente um credor coloca numa dívida para conseguir minimamente ter algum tipo de controle com relação ao que o devedor vai fazer com aquele recurso que foi emprestado, tá? Então, eu quero trazer aqui um exemplo prático de um case para você dar uma olhada qual que é o racional. Primeiro, o que você tem que olhar quando você está olhando algum tipo de operação, sei lá, de um alongamento de dívida, por exemplo, e como é que você pode modelar a performance da empresa e comparar com qual covenant você poderia colocar nessa operação para minimamente o devedor seguir com o que foi acordado. Então, antes de começar aqui, é bacana você curte os conteúdos que a gente entrega no canal, ativa as notificações, segue o canal, curte esse vídeo para a gente ter o incentivo correto de seguir entregando conteúdo bacana para vocês de maneira recorrente, tá? Então, aqui com um modelinho, a empresa é fictícia aqui, tá? Qual que é o ponto? Para quem não conhece muito bem o modelo, então é basicamente o que? Tem o DRE aqui projetado, balanço patrimonial projetado, demonstrativo de fluxo de caixa projetado. Qual que é o ponto desse case aqui, tá? Que, enfim, comum de qualquer alongamento de dívida que você vai olhar, é basicamente o seguinte: você tem uma empresa que ela tinha uma dívida antiga, que é esse 7 milhões aqui, não sei qual é a grandeza aqui, mas enfim, vamos chamar de 7 milhões, que era basicamente essa dívida que vai ser trocada por uma dívida mais longa, esses 15 milhões aqui que ela vai tomar. E aí depois vai amortizando esse negócio aqui, amortiza em 5 anos, ou seja, 3 milhões aqui por ano. Então, basicamente, o que a empresa fez aqui, tá? Isso aqui é uma análise de uma reestruturação de dívida. Então, como é que funciona normalmente uma reestruturação de dívida? Você normalmente pega uma dívida antiga, que ela ou é mais cara, ou ela está com um prazo desalinhado com relação ao ciclo da empresa. E aí a empresa contrai uma dívida nova, parte dessa dívida nova amortiza a dívida antiga, que foi o que aconteceu aqui, e parte ela fica maturando de acordo com, enfim, um custo mais adequado, com prazo mais adequado, no caso que a gente está falando de prazo mais adequado. Então, tomou esses 15 milhões, pagou a dívida antiga e ficou maturando ao longo do tempo esses 3 milhões aqui por ano. É basicamente essa operação que a gente está olhando, tá? Então, aqui a gente tem uma empresa no setor de saúde, os drivers de performance são muito bons, empresa super geradora de caixa, de longe não é um case estressado que você vai olhar, não, tem que fazer continha porque tem esse CAPEX aqui também que pressiona a geração de caixa, mas fora isso é um deal aqui bem tranquilo. Só qual que é o ponto que eu quero passar aqui para vocês, quais são os principais covenants financeiros que você vai olhar numa operação normalmente de crédito. Primeiro é a alavancagem e segundo, cobertura dos juros. Então a alavancagem seria isso aqui, ó. Vou pegar aqui no apoio adicional aqui, seria esse indicador aqui, tá? Então aqui está negativo porque, se eu não me engano, o EBITDA de 2020 foi negativo, por isso, ó. Vamos primeiro fazer a conta para vocês entenderem o que é essa conta de alavancagem. Então, se eu audito aqui a fórmula, está falando basicamente o seguinte: a alavancagem é dívida líquida, que é o quê? Dívida de longo mais dívida de curto menos caixa, dividido por EBITDA. Isso é alavancagem. Então eu tento entender quantos EBITDAs eu precisaria para pagar a dívida. Mais ou menos essa é o racional. Não tem número mágico, eu canso de ver por aí. Ah, não, vamos analisar crédito. Se a alavancagem for maior que 3, não, fico de fora. Se a cobertura de juros for tanto, não dá para fazer tranquilo. Esquece isso, tá? Então, assim, não é assim que uma operação de crédito você vai analisar. Você tem que olhar para um bom e velho modelo aqui, um Tree Statement Model. Você tem que modelar o negócio e ver a questão de geração de caixa. Olhar para indicador é importante? É importante sim. Por exemplo, pô, quero fazer aqui uma reestruturação de dívida, vamos colocar um covenant, pô, quanto a gente vai colocar de covenant? Então, esse tipo de análise você pode fazer para analisar aqui e ver o que faria sentido colocar de covenant. No caso aqui, como eu falei, é um case super tranquilo, o cara toma uma dívida, só que como gera um caminhão de caixa, e mesmo pagando um caminhão de caixa aqui também em CAPEX, tá? Que tá fazendo aqui um CAPEX importante. Você vê que a alavancagem fica bem tranquila, pô, sei lá, meio EBITDA aqui, 0,7 vezes aqui EBITDA. Então, qual que é o ponto aqui? Minha opinião, que daria, obviamente, fazer um cenário estressado, de repente, pô, empresa erra a mão, sei lá, em crescimento, erra a mão em margem, erra a mão em giro, você pode fazer diversos cases, mas eu diria, pô, você pega uma margem que no nosso case, vamos supor que esse fosse o case estressado. Pô, no nosso case estressado, a empresa não chega nem a bater uma vez a alavancagem. Vamos colocar, sei lá, um covenant de uma vez ou uma vez e meia,
Então, obviamente isso é alinhado junto com o devedor, mas seria o tipo de racional que você poderia ter aqui nesse negócio, que é uma performance bem tranquila da empresa, tá? Esse é um covenant bem comum financeiro de ser colocado. O outro covenant é esse aqui, tá? Cobertura de juros, só que aqui tá até bem distorcido o valor porque a despesa financeira é muito baixa aqui, muito baixa mesmo, versus o EBIT que o negócio gera hoje. Então, primeiro vamos entender o que é cobertura de juros. Cobertura de juros é o quê? Vamos fazer a continha aqui, ó. Vamos auditar aqui. Então é basicamente o que? Ele está me falando que cobertura de juros é o EBIT, esses 14 milhões aqui, dividido por menos despesas com juros. O menos é para ficar positivo o indicador. Então quantas vezes eu consigo pagar a despesa de juros com o meu EBIT, com o meu lucro operacional. Então é mais ou menos isso que esse indicador quer trazer para a gente. Então quanto maior, melhor. No outro era o inverso, né? Na alavancagem, quanto maior a alavancagem, pior, porque é mais arriscado o negócio, né? E aqui no caso, quanto maior, melhor, porque cabe mais despesa de juros dentro do mesmo EBIT. Então, é isso que eu estou olhando aqui nesse negócio. Aqui, de novo, a empresa gera um caminhão de EBIT aqui. Então, negócio super rentável. Você compara isso com uma despesa financeira que ele tem, não faz nem cosquinha o negócio. Então, daqui, sei lá, cadê? Dá cobertura mais de 10 vezes cobertura de juros. Para quem já olhou case estressado aí, que começa a ficar preocupante quando uma cobertura de juros é abaixo de 1. Porque quando a cobertura de juros está abaixo de 1, eu começo a ver, opa, minha despesa financeira com juros está maior que o meu EBIT. Então, como é que vai parar em pé esse negócio? Se só o que eu pago de juros é maior que o meu lucro operacional. Então, aqui também é um covenant que normalmente o pessoal coloca. A alavancagem é mais comum, mas cobertura de juros também pode ser um colocado, que é colocado, tá? Então, essa dinâmica, como é que funciona quando você vai olhar uma situação de dívida? Primeiro você tem que ver qual que é o racional do deal, no caso aqui, racional do deal qual que é? Dívida antiga vai ser trocada por dívida nova, vai amortizar num prazo diferente, você coloca aqui esse racional de amortização, de custo também, fora todas as outras premissas operacionais que você faria em qualquer análise, como tanto análise de crédito quanto análise de equities, e aí você pode ver a performance do negócio, ver como é que fica a performance dos covenants, e você pode fazer cenários estressando. Acho que cenários dá para fazer aqui, também dá para fazer uma análise de sensibilidade, fica um negócio porrada aí. Beleza, pessoal? É isso que eu queria trazer aqui para vocês. Se curtiram, não esquecem de seguir o canal, curtir esse vídeo, deixa um comentário aí pra gente seguir entregando conteúdo porrada aí para vocês, beleza? Tamo junto, abraço, até a próxima.